amor exigente, ao longo desses 40 anos, foi sendo construído. Como dissemos aqui desde ontem, o amor exigente chegou pelas mãos de Padre Haroldo Hahn apenas com 10 princípios básicos, comportamentais. Foi ao longo do período que eles se transformaram em 12, que sempre com esse trabalho bonito de Padre Haroldo e Dona Mara, a espiritualidade pluralista sempre presente, a espiritualidade, a oração, o serviço. E aí, finalmente, chega aquilo que é uma percepção de Dona Mara Menezes. Dona Mara percebeu que as primeiras pessoas, as primeiras famílias, os primeiros dependentes químicos que entravam em recuperação eram aqueles que passavam a se preocupar com o outro. Paravam de olhar a sua própria dor, o seu próprio umbigo e começavam a trabalhar com o outro. A palestra do Dr. Cordeiro foi muito interessante e ela nos trouxe uma questão que talvez nós não tivéssemos meditado ainda. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer com a abstinência. O dependente químico não sabe o que fazer depois que ele entra em abstinência. A família não sabe o que fazer com o dependente químico abstinente. Por quê? Porque fica um vazio. A família estava envolvida naquele processo insano de tentar controlar e curar. E o dependente químico naquele processo insano de preencher o seu vazio interior com alguma coisa exterior, com um remedinho, que depois ia impedindo que ele tivesse prazer com outras coisas, porque é o que a droga faz. Ela mostra um caminho de prazer artificial e a pessoa passa a não ter mais prazer das coisas simples da vida. Respirar, olhar um ipê florido, sentir um perfume, conversar, trocar ideias, ter amizade, viver bem. Então, a responsabilidade social vem para preencher esse espaço. Então, o que eu vou fazer a partir desse vazio? Servir o outro. Então, responsabilidade social é esta marca interessante que eu chamo de fio de ouro que costura todos os outros pilares de sustentação do amor exigente. E nós precisamos nos colocar a serviço do outro. Nós somos voluntários de amor exigente. E o que é o voluntário do amor exigente? Senão um missionário. Tem uma missão, porque o amor exigente tem uma missão. Oficialmente, diz que a missão é um programa de auto e mútua ajuda que incentiva mudanças comportamentais, visando uma maior qualidade de vida individual, familiar e comunitária. Então, a partir desta responsabilidade social, se fecha aquilo que é realmente a sustentação do nosso programa. Foi assim que a senhora sentiu, Dona Mara? Fala um pouquinho. Eu via isso seguidamente. Padre Haroldo estava lá. Primeiro, quando eu conheci o padre, ele tinha já 6 atividades que o consumiam. Era muito trabalho, sabe? Fazia um monte de coisa. As equipes dele não aguentavam mais. E ele veio dos Estados Unidos no final dos anos 1983 e trouxe o programa e mandou traduzir o livro e comecinho de 1984 a trabalhar, mas a equipe dele não aguentava mais trabalho nenhum. E daí, Padre Haroldo, sozinho, uma vez ou outra Mirtes, uma vez ou outra Nelly, e no máximo 10 pessoas. E um dia ele fez uma grande reunião na igreja que eu frequentava. Eu fui e levei meu marido. Falei, olha, tem um padre que eu admiro, que eu ouço falar, vamos lá. Fomos. Ele é protestante, mas ele ia na minha igreja, eu ia na igreja dele de vez em quando.
Ele foi, quando nós saímos, isso o Francisco tinha morrido, já fazia algum tempo, acho que uns 2, 3 meses, uns 3 meses. Daí fomos, quando meu marido viu o Padre Haroldo falar, ele disse, vai ajudá-lo, isso vai te fazer bem. E eu comecei a ajudar o Padre Haroldo. Quando eu cheguei na obra do padre, o pessoal que já o ajudava nas outras ações, foram embora. E de um dia para o outro, sem saber muita coisa, minha formação não é nada ligada à saúde, língua francesa, eu comecei a estudar, frequentar cursos, conversar com o padre. O que mais me ajudou era ir para a fazenda do Senhor Jesus. Uma tarde por semana, eu ia, fazia os grupos, conhecia os meus filhos, me encantava com eles, sofria com eles, aqueles que ficavam com AIDS na época, como nós sofríamos, enfim. E aí eu não parei mais de ir ao grupo, não parei mais. Aumentei, em primeiro lugar, os princípios básicos, cheguei, padre, precisamos disso. O padre queria que fosse lá perguntar se podia, falei, não, padre, não vamos. Não deu certo, vamos pôr mais 2 princípios, deu certo. Depois, a falta de ética, vamos trabalhar os princípios éticos na família, na comunidade, na instituição, deu certo. Daí eu comecei a perceber que as pessoas que vinham dos subgrupos e se doavam, elas eram extraordinárias e elas se libertavam naquele momento. Então, nós já vivíamos uma espiritualidade, o Padre Haroldo era um encanto para mim, né? Para me levar para perto de Deus. Eu ainda hoje frequento muito Itaici, com as reuniões que os jesuítas fazem para conhecer melhor Jesus e segui-lo. E aí, então, tínhamos a espiritualidade pluralista, mas eu senti que a ação salvava. É a ação que salva. E foi, então, que começamos a fazer e para frente a responsabilidade social. No Tocantins. E nós recebemos ali um depoimento de um casal que começou a partir de um lixão público que havia ali na cidade, das ruas estarem muito deterioradas, sujas, fazer um trabalho de responsabilidade social, de começar vagarosamente a reunir as pessoas, a plantar jardins, recolher o lixo, e a cidade foi se transformando a partir de uma ação, a partir de algo que é realmente o servir. A Daniela Viviane tem uma história para contar para nós também, parecida com essa. Vem, Daniela, por favor. No bairro onde eu moro, tem uma pessoa lá que ela tem uma ação que chama Ações Sementinhas, e ela faz esse trabalho de melhorar a praça, porque era uma praça suja, onde as pessoas iam usar drogas, e eu ali, trabalhando já no Amor Exigente, falei, eu preciso colocar a sobriedade para fazer responsabilidade social partindo de mim. E aí a gente foi, ela convidava a gente, então a gente fazia algumas ações de plantar as flores nos canteiros da avenida, de varrer a praça, onde as mulheres iam fazer caminhadas. Então, o pessoal do grupo era convidado a ir nesse dia onde ela fazia essa ação, e nós íamos, e foi muito bom para o pessoal que estava na sala da sobriedade se sentir valorizado ali,
porque estava prestando um serviço. E o nosso bairro é um bairro muito bonito, porque até hoje tem esse trabalho de cuidar dessa praça, de estar ali junto. E foi através dessas ações que, quando teve o congresso, nosso congresso lá em Serra Negra, que eu loucamente pus na cabeça que eu ia construir as sacolinhas com retalhos que iam ser jogados, né, ao lixo, não tinha mais serventia para nada. E a gente, né, eu falei, vamos fazer. E aí o Nivaldo entrou, né, eu coloquei ele nesse desafio, que né, a gente podia fazer com o lixo, construímos a sacolinha. Ah lá, uma lá, que linda. Olha que linda. E nós fizemos a construção dessa sacolinha com retalhos. E depois eu e o Nivaldo, a gente foi atrás de mais retalhos, sensibilizando as pessoas. E através desse projeto, que era só plantar uma sementinha e limpar a praça do nosso bairro, para que as pessoas não fossem mais usar drogas lá. Meu filho próximo, acontecendo coisas pequenas ou grandes que mudavam aquele contexto todo, aquela comunidade toda. Então, você pergunte para você mesmo, o que para você seria responsabilidade social no lugar onde você vive? É fazer o bem para o outro, para a família, para a comunidade, sem querer nada em troca. É uma responsabilidade livre de qualquer retorno. Vejo isso de uma forma que verdadeiramente faz a diferença. Passa aí, meu filho, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu queria dizer. Eu queria chegar no padre. Não pode? Não pode passar? Também é doação. Doa conhecimento, trabalho, tempo. Nós nos doamos do jeito que a gente puder, sem querer nada em troca. No amor exigente, o que Padre Haroldo acha que é a responsabilidade social? É voltar para a sua origem e fazer lá, nas raízes culturais, o que é que você quer mudar, o que é que você não quer ter mais. Jogue fora. O que é que você quer? O que é que você vai trazer para você, de fato, em raízes, em responsabilidade social, olhando as suas raízes para o indivíduo, para a família, para a comunidade. Padre Haroldo achava que ele devia tornar nossos filhos verdadeiros cavalheiros e verdadeiros cidadãos. Isso é o que ele sentia que ele fazia responsabilidade social. Responsabilidade social, leiam comigo, observação e constatação de uma necessidade. Na minha história, na história de outras mães e de suas famílias, na história da comunidade. Então, a responsabilidade social seria isso. Quando fomos programar este curso, Dona Mara disse assim, eu gostaria de falar a minha visão do amor exigente. E eu fui pedir para o Rogério é outro que sempre me obedece, mas eu também obedeço ele. E aí falou, não, sim, vai ser muito bom. Então, estarmos aqui hoje, ouvindo, bebendo da fonte, ouvindo o porquê que essas pilastras surgiram, faz realmente a grande diferença na nossa vida. E é isso. E o nosso programa é simples. E o Pai é simples. E nós somos convidados a levá-lo adiante, sem desânimo, com esperança. Porque temos um lema extraordinário nesta pilastra de sustentação, que é vida partilhada é vida em abundância. Repete comigo. Vida partilhada é vida em abundância. Eu gosto muito de lembrar
uma passagem do Antigo Testamento, quando o profeta Elias, perseguido pelos reis lá da terra, se escondeu numa caverna porque iria ser morto se não o fizesse. Mas como ele era um profeta, Deus havia dito para ele: fique ali escondido até o momento em que você vai poder sair para poder executar a sua missão. E ele ficou ali escondido, e num primeiro momento, já cansado de tanto esperar, ele vê um grande barulho, um grande terremoto, e ele pensa assim: é Deus que está lá na porta da caverna e veio me chamar para a minha missão. Chegou lá, era um terremoto mesmo. Daqui a pouco ele sente um enorme calor, e ele vai até a porta da caverna, e ele fala assim: agora é Deus que está me chamando através desse calor, e era apenas um incêndio. Depois houve uma grande tempestade com água em abundância. Ele falou: é Deus que veio me falar através da água. Foi até a porta da caverna e não era Deus que estava falando. Cansado, ficou esperando ali na porta da caverna e sentiu uma brisa bater no seu rosto. E era Deus que estava falando com ele. E ele percebeu e ele saiu para executar a sua missão. Perceba essa brisa batendo no rosto e faça o que você precisa fazer, com fé, com esperança e com gratidão. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados, e você é convidado. São muitos os convidados, quase ninguém. Vocês têm tempo porque estão aqui. Quase ninguém tem tempo. Minha reverência e minha enorme gratidão a voluntários do Amor Exigente que conseguiram colocar responsabilidade social nas suas vidas para melhor servir. Valeu!